Hoje é 28 de maio de 2021. Aqui estamos na Igreja do Rosário com o Sr. Caio Felipe Gomes Violim, que vai nos falar sobre o Largo e a Igreja do Rosário no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Guilherme Oliveira da Silva, vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pelo fotógrafo Roniel Felipe. Primeira pergunta: qual o seu nome completo e qual a sua relação com a Igreja e o Largo do Rosário? Eu sou Caio Felipe Gomes Violim, formado em Filosofia, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, e a pesquisa no qual realizei na época da graduação na faculdade, ela sempre me inquietou. Passar em Campinas, estar em Campinas e ali na Francisco Glicério ver uma região chamada Largo do Rosário. E aí eu sempre ouvia falar que era uma antiga igreja que ali estava construída, e aí sempre tive essa curiosidade de tentar entender um pouquinho esse processo daquela região, de como foi formado esse nome Largo do Rosário, o porquê. E na época da graduação, junto com a professora Ivone Salgado, busquei tentar investigar cientificamente essa região por falta de literatura, informação. Na internet não se encontrava muita informação sobre isso, e aí no ano de 2018 busquei desenvolver todo um projeto de iniciação científica para tentar entender esse processo de configuração territorial do que era a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário e, consequentemente, o Largo do Rosário. Então, esse projeto ele durou cerca de 2 anos, que foi financiado pelo CNPq, e hoje eu consegui reencontrar e reunir esse tipo de informação, desde a origem da igreja, os principais incentivadores, principais construtores, depois a criação da Irmandade, a doação desse patrimônio religioso para a congregação dos padres missionários do Sagrado Coração de Maria, os claretianos, até a sua demolição, reconstrução. Então, lembrando que eu não nasci em Campinas, sou do interior do estado, sou da cidade de São José do Rio Preto, vim para cá com 16 anos e sempre fiquei intrigado com aquela região que leva o nome, fica o nome de Largo do Rosário, mas não se tinha muita informação o porquê disso. Então, por isso que eu busquei aprofundar numa pesquisa científica. Então foi essa curiosidade de passar por lá que te motivou a estudar o Largo. Isso. Atualmente lá se tem uns totens com algum tipo de informação, mas na época, há cerca de 8, 9 anos atrás, não se tinha isso. Era só o nome Largo do Rosário, só. E aí a curiosidade levou a buscar conhecer aquela região toda. A Irmandade e a Igreja do Rosário, elas não existiram apenas em Campinas. Em várias cidades do interior de São Paulo e até mesmo em outros estados do Brasil, desde o século XVIII, tivemos as igrejas e as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, sempre vinculadas à população negra. Por que Nossa Senhora do Rosário se tornou a padroeira dos escravizados? Essa é uma história um pouco longa, né? Porque a devoção, ela nasce em Portugal. A devoção a Maria, ela sempre fez parte do imaginário católico cristão. Então, a mãe de Cristo, ela sempre carregou esse papel tão importante no imaginário popular. O rosário, especificamente, ele tem a ver com uma batalha que aconteceu em Lepando, e o rei da época, ele ofereceu a vitória à Virgem Maria. Então essa devoção, ela começa a surgir aí a partir de uma vitória.
até então não se existia a Ave Maria como a gente conhece, aquela oração mariana. A partir dessa vitória, começaram a se construir essa devoção, que é essa oração a Nossa Senhora, que é inspirada nos textos bíblicos da aparição do anjo a Nossa Senhora. E aí todo o imaginário na época medieval ele começa a construir essa devoção popular. Por ser uma oração simples, então o rosário ele é a junção de 150 Ave-Marias. Então, é como se fosse um objeto o rosário. Nossa Senhora do Rosário é a Maria, Mãe de Deus, vinculada a essa oração simples, ao rosário. E aí todo o imaginário católico diz que teve a aparição dessa Virgem e ela é construída a partir dos dominicanos, que é uma congregação religiosa que foi fundada por São Domingos de Gusmão. E São Domingos ele inicia essa divulgação dessa devoção. E aí ela começa ali na região de Portugal, através de uma igreja que eles constroem, que hoje a gente conhece como o Convento do Rosário, e aí dali se espalha para a Europa inteira. E por ser uma oração simples, começa a chegar na África. E aí tem uma pesquisadora, que é a Lucilene Reginaldo, que ela desenvolve um pouco essa pesquisa de como essa devoção ela chega na África. Para os africanos, a vinda dos portugueses era configurado como se fossem deuses. Então, esses deuses que chegam no mar, trazendo uma religião. Então, a associação do catolicismo à cultura africana ela é muito rápida nesse sentido. Eles começam a criar acordos, porque esses deuses que chegam no mar, eles trazem novos objetos que aquela cultura não conhecia até então. E aí, propagar a religião, propagar a devoção, ela fica muito mais fácil. Então, a própria pesquisadora, ela defende um pouco essa ideia de quando os africanos já vêm para o Brasil, eles já vêm com traços do catolicismo, do cristianismo. E aqui no Brasil, eles já têm todo um rigor, porque você não podia cultuar outra religião a não ser a religião católica. E aí, de fato, o rosário ele vai surgindo como uma oração simples. Então, você pega, por exemplo, um negro que era escravizado, muitas vezes não alfabetizado, o que o senhor de escravo fazia com ele era ensinar essas orações simples. E aí vai se tornando essa associação ao rosário, ao movimento negro. E aí quando chega no Brasil, lá na Bahia, onde a gente se tem uma das primeiras irmandades de Nossa Senhora do Rosário, começa a ter essa associação. Mas aí já tem outros pesquisadores que começam a derivar essa imagem, essa santa ligada com os pardos, os mulatos. E, então, é muito... E aí tem várias pesquisas que cada um puxa o ramo da pesquisa, né? Que vai defender um ponto de vista. Esse rosário, por ser uma oração simples, o escravo ele começa a assimilar um pouco mais simples, e aí, como era dever daquela sociedade garantir que aquele escravo seja educado na fé, o que é o mais simples é ensinar a oração, Pai Nosso, Ave Maria. Então, vai se tornando culturalmente esse movimento do rosário e vai se pegando. E aí vai se fundando, onde se tem o movimento escravista, o movimento dos negros escravizados. Os negros construíam essa igreja, ou pelo incentivo dos donos dele, dos donos dos escravos, vai se construindo todo esse imaginário devocional sobre a Irmandade do Rosário com o movimento negro. Mas também tem outras irmandades ligadas ao movimento negro, como a de São Benedito,
e inúmeras outras. Mas aí se tem uma diferenciação, por exemplo, uma irmandade ligada à elite era a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, é uma irmandade branca, no qual o negro jamais poderia ser associado a essa irmandade. Aqui no século 17, 18, a gente tem também um fenômeno que o negro ele não entra na igreja do branco. E aí ele precisa ter um templo religioso próprio. E aí se tem a construção dessas irmandades e a proliferação dessas igrejas e irmandades, tanto no Brasil, em cidades coloniais, quanto no estado de São Paulo, que também é um objeto da minha pesquisa atualmente no mestrado, é estudar esse fenômeno de irmandades de Nossa Senhora do Rosário no estado de São Paulo. E aí, onde se tem uma grande concentração de negros escravizados, se tem essa irmandade. E aí, das minhas hipóteses é que essas irmandades seriam objetos de libertação desses negros. Por quê? Através dessas irmandades, eles conseguiam juntar dinheiro, comprar alforria, eles conseguiam ter a sua expressão religiosa, a sua expressão de fé, e aí hoje a gente conhece como as festas da Congada, que é uma festa tipicamente africana, que é enculturada na fé católica. Então, a gente começa a ter esse sincretismo religioso. Então, esses espaços feitos pelos negros, como igrejas do Rosário, irmandades do Rosário, dariam, numa sociedade escravocrata, uma sociedade no qual oprimiam muitos eles, daria um resquício de liberdade. E aqui eu gosto de utilizar a figura como se fosse a luz diante de uma escuridão. A Igreja do Rosário aqui de Campinas, ela foi construída na primeira metade do século XIX, certo? O que você pode dizer sobre Campinas naquela época e como a construção de uma igreja para a população escravizada se relaciona com isso? Tá. A construção da igreja aqui em Campinas, ela difere um pouco daquilo que a gente está acostumado, que eu acabei de dizer. Por quê? A origem dessa igreja na cidade de Campinas, ela está muito vinculada com o surgimento da cidade. Quando Francisco de Campos Barreto, ele é convidado pelo Morgado de Mateus a fundar a vila, a freguesia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Mato Dentro, de Campinas, se tem toda a reunião, ele ganha essa sesmaria, e essa sesmaria ele começa a traçar o rócio da nova freguesia, e essa freguesia ela vai se tornando importante. Só que o Francisco Barreto Lema, ele convida um padre, que é o Frei Antônio de Pádua, a ser o primeiro pároco a rezar a missa. E aqui a gente precisa lembrar que a fundação de municípios, ela está muito ligada a essa cultura católica. Então, só se tem fundação de município quando se tem a construção de igrejas, porque a igreja ela ocupa o lugar principal daquela pequena região que vai se tornar freguesia, consequentemente vila e posteriormente cidade. Então, a igreja matriz, e em muitas cidades do interior, principalmente do interior paulista, a gente começa a observar que o centro dessas cidades é a igreja matriz, em volta se tem um átrio. Então, a religião ela vem em primeiro lugar. E a fundação de Campinas ela vem muito por causa disso, porque a igreja mais próxima era a freguesia de Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí. Então, eram muitas léguas de distância para aquela população praticar a sua religião, enterrar os mortos, batizar, participar da Eucaristia. Então eles, junto com Francisco Barreto Leme, eles começam a fundar essa nova freguesia. E para acontecer isso, precisa do padre. E o Francisco Barreto Leme, ele convida um parente. E aí eu construo toda essa genealogia na minha pesquisa, que é o Frei Antônio de Pádua.
quando Frei Antônio de Pádua ele vem, ele reza a primeira missa, ele começa a perceber que a região ela tem muito potencial, porque aqui era um lugar de passagem que levava as minas de ouro em Goiáses, e chamado Caminho de Guaianazes. Então o pessoal saía do litoral, passava por São Paulo, vinha até Jundiaí, parava em Campinas e continuava esse caminho. E aí Campinas ela vai se tornando importante nesse sentido, e aí se tem essa construção dessa nova freguesia com o padre, o Frei Antônio de Pádua. Ele vem, ele vê o potencial da região e ele começa a trazer toda a sua família para cá, que a sua família morava na região de Baipendi, em Minas Gerais. Quando ele traz a sua família, ele convida os seus irmãos. Os seus irmãos, os irmãos do Frei Antônio de Pádua, ele começa a ter um destaque na cidade. Eles começam a ocupar, na freguesia e, consequentemente, na vila, que eles começam a ter um destaque, eles começam a se tornar juiz, capitão, trazem a tecnologia do açúcar para a região de Campinas, e sendo uma família de origem portuguesa, eles eram muito católicos. E aí, o sobrinho do Frei Antônio de Pádua, ele traz essa primeira ideia da construção de uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Só que antes disso surge a ideia de um tenente-coronel, que é o tenente, me fugiu o nome, que é o Visconde de Indaiatuba, que a praça, o Largo do Rosário também leva esse nome, Visconde de Indaiatuba, que é o Gonçalves Meira, que é o fundador do município de Indaiatuba. Ele queria construir essa igreja, o padre da época, porque o Frei Antônio de Pádua ele fica pouco tempo, ele é transferido, vem outro padre, e aí o tenente Gonçalves Meira, ele quer construir essa igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. O padre não deixa, porque se tem toda uma constituição de construção de igreja no período colonial, que é a Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, que diz que a igreja ela não pode ser construída perto de brejo, de áreas humildes, área úmida, área muito afastada. Então o padre não deixa o tenente construir. E aí o tenente começa a brigar com o padre e o tenente vai embora. E aí depois vem o sobrinho do Frei Antônio de Pádua, que já morava aqui, se tornou padre, que é o Joaquim Gomes, e ele dá essa ideia de construção em 1817, e ele começa a construir essa igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. É muito difícil afirmar que nesse primeiro momento foram os negros que construíram, porque a fonte que foi os negros que construíram, não, minto, porque eram os negros que construíram, porque é a mão de obra escrava que constrói esses templos, mas iniciativa própria deles. Por quê? Os documentos que eu consegui pesquisar, que tem registrado, que a primeira ideia de construção é por parte da família Teixeira Nogueira, que é essa família do Frei Antônio de Pádua, que é esse sobrinho, que é esse pessoal que trouxe a tecnologia do açúcar para a região de Campinas. E aí esse sobrinho, Joaquim Gomes, ele começa a construir, ele começa a angariar recursos, constrói, só que ele fica muito doente. Ele falece, ele não vê o templo construído, o primeiro templo colonial. E aí a família se vê na obrigação de ajudar a terminar de construir. E aqui se tem dois personagens que são... Um é o pai dele e o outro é o tio dele, que é o Felipe Teixeira Neri, que é o mesmo que supervisionou a construção da nova catedral, da nova matriz. Catedral não, da nova matriz. E aí eles se veem na obrigação de ajudar a construir esse templo. Então eles terminam de construir esse templo e esse templo fica pronto. E ele é reconstruído novamente em 1871.
E aí começa a se ter a origem da Irmandade. Então, aqui em Campinas ela difere um pouco, porque geralmente a gente tem a Irmandade constrói a igreja, a Irmandade se torna usufruto da igreja, porque essas Irmandades eram feitas dentro dessas igrejas matrizes. Aqui, pela pesquisa que eu realizei, a gente encontra primeiro a construção da igreja promovida pela elite campineira, e aí, posteriormente, a gente tem a fundação da Irmandade, que aí a gente pode falar que se tem o contato com os negros, com os primeiros escravizados, e ao entorno dessa igreja começa a se construir o cemitério dos cativos. Então, pela bibliografia e pelo material existente, é muito difícil eu afirmar que a construção da Igreja do Rosário foi protagonizada pelos negros. Não, foi pela elite campineira, posteriormente usada pelos negros. Então, Campinas ela difere um pouco daquilo que a gente estuda como construção e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. E depois disso se teve várias outras reconstruções do templo. E qual era a importância da Irmandade da Igreja do Rosário para a população negra escravizada e livre no século XIX? Esse fenômeno, não sei até que ponto eu poderia afirmar, porque a gente se tem a construção a primeira igreja, que era a igreja matriz, que hoje está localizado a Basílica do Carmo, e aí Campinas começa a crescer, começa a ter recursos, se tem a ideia da construção da matriz nova, o porquê que se constrói uma matriz nova que hoje é a atual catedral? Para demonstrar poder. Como que se demonstra poder no período colonial e no período imperial? Construção de igreja. Quanto mais alta, maior a igreja, mais poder aquela região tem. E aí a gente tem a construção dessa terceira igreja, que é a Igreja do Rosário, voltada a esse público mais humilde, que são os negros escravizados. E depois dessa construção a gente tem o uso, os negros usavam essa igreja, porque negro não entrava na igreja de branco. Isso é uma sociedade escravocrata, separatista, então se tem muito isso. E depois da abolição a gente tem uma perca aí fundamental, principalmente aqui em Campinas. Por quê? É um fenômeno da própria igreja de desmotivar a criação de irmandades. Por quê? A irmandade, ela revela o poder do leigo diante da instituição. Então, o leigo, que somos nós, cristãos, criamos essas associações, que são essas irmandades, e aí a gente constrói a igreja. E aí o padre, ele era meio que, eu vou utilizar uma palavra, mas não era utilizada na época, só para a gente entender, contratado para rezar missa. Só que isso não era muito bem visto. Então a gente tem um processo de república também, constitucionalista, os ares da república vindo. O Vaticano ele não opinava muito no Brasil, porque a gente tem todo o período pombalino que bloqueou esse processo de interferência da Igreja do Vaticano no Brasil. Então, o Brasil ele começa a ter uma característica de igrejas nacionais, e aí por isso que o fortalecimento dessas irmandades é gigante. E aí quando vem esse período da República, a gente tem todo um processo de ultramontanismo, que é trazer a visão dessa igreja institucional, que é voltada mais pelo padre, o poder mais da instituição, chega no Brasil. E aí se tem todo esse enfraquecimento dessas irmandades. Quando você enfraquece essas irmandades, elas param de ter força. E ao parar de ter força,
é como se fosse uma associação. Então, eles não têm mais aquele patrimônio é nosso, a gente não tem essa identidade. Então fica um pouco mais autônomo, e aí então a gente tem uma perca de espaço, diferente de outras regiões. E aí eu vou citar um exemplo que fica muito claro. A região de São Paulo, a Força Negra de São Paulo era tão grande que mesmo pela imposição da igreja, desse enfraquecimento das irmandades, eles ficam fortes, eles ficam unidos. Em Campinas acontece diferente daquilo que eu estudei. Se tem esse total enfraquecimento, e aí se tem a criação de uma outra igreja, que é a igreja de São Benedito. Então, essas irmandades, elas, após a abolição, ela começa a ter esse enfraquecimento. E aí se tem documentos que é escrito, se tem conflitos com algumas irmandades que não aceitavam essa institucionalização desses templos, e Campinas não é diferente. Campinas começa a ter esse enfraquecimento, e aí em 1899, o pároco responsável pela região, ele chama a congregação dos claretianos para assumir essa igreja. Então, os claretianos, que é a instituição, os padres, eles começam a administrar essa igreja, e aí é onde se tem todo um remodelamento dessa igreja, um traço de Europa vem para o Brasil, então são padres espanhóis, então é uma congregação fundada na Espanha, então são padres missionários, eles chegam no Brasil e querem dar uma cara nova a essa igreja, que era uma igreja colonial, muito característica da época, pequena, não tem mais essa identidade dessa irmandade de negros forte. E aí os padres começam a reconstruir ela, trazer elementos da arquitetura clássica, da arquitetura gótica, os altares são importados, as imagens. Então hoje a gente está na igreja que ela foi reconstruída, e muitos desses altares que estão aqui, eles são da época. Então eles foram transladados para essa nova igreja. Então a gente pode ver que é um outro tipo de estilo, não é mais aquele que o negro construiu, juntou o dinheiro, ou que foi doado, construiu, mas sim um outro estilo. E o Largo do Rosário, ele era uma extensão da igreja ou ele era um espaço à parte? O largo ele também era importante para a população negra? Sim, isso faz parte da construção de igreja. Vocês podem perceber que toda igreja ela tem um espaço na frente, que a gente chama de átrio também. Por quê? Na Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia também vem recomendado que ao construir a igreja ela precisa ter espaço para procissão. Então não pode ter casas em volta, tem que ter um espaço de sociabilização no pátio da igreja, que é em frente da igreja. Então toda a igreja construída no período colonial, imperial, ela tem essa característica. Então ela é única, não tem nada em volta e tem um espaço na frente. Então esse espaço era sim pertencente à igreja, e é um espaço realmente de sociabilização, de conversas, que as pessoas ficavam antes de começar o culto religioso. Então, hoje na catedral a gente tem também, hoje como catedral como a gente conhece, a gente tem esse espaço que é a Praça José Bonifácio, a antiga matriz que hoje é a Igreja do Carmo, também tem esse espaço. Então esse é um espaço que faz parte da igreja. No início do século XX, a Igreja do Rosário passou por uma grande reforma. Em 1956, ela foi completamente demolida para a ampliação da Avenida Francisco Glicério. Podemos considerar essa ação como um desrespeito à história e ao patrimônio da população negra de Campinas? Atualmente a gente pode sim considerar esse desrespeito, mas para a época não muito. Por quê? Aí a gente precisa entender como que vai acontecendo esse processo.
Em 1914, a igreja ela começa a passar por uma grande reforma e ela só termina em 1930, onde a gente tem toda uma decoração interna de uma pintura conhecida como Arte de Byron, que é a mesma pintura que hoje é o Mosteiro de São Bento em São Paulo. Então, ela se torna esse símbolo artístico, arquitetônico por causa disso e também por esse espaço desse movimento, né? Negro tem a sua origem lá, depois perde a sua força e aí se tem todo esse simbolismo artístico, arquitetônico que a gente pode ver na nova igreja, com os altares, as imagens, tudo mais. Mas esse processo de demolição e reconstrução, remodernização do centro de Campinas, ele é construído lá na década de 30, com um projeto, aí a gente tem uma grande reunião que aconteceu no Rotary Club do engenheiro Estevam, que ele começa a trazer esses ideais que a gente precisa modernizar Campinas. E como que moderniza uma cidade colonial? Você demole tudo aquilo que era objeto colonial, então casarão, igreja, tudo aquilo que era aparato, cadeia, câmera, e aí você reconstrói trazendo ar de modernidade. E aí se tem uma concepção cultural, artística, de arrasa quarteirão, de trazer avenidas largas, e aí tem o início dos automóveis, então, e o higienismo. Campinas sofreu muito por causa da febre amarela. E naquela época a gente não sabia o que causava a febre amarela. E aí alargar a avenida significa, alargar a rua significa circulação de ar. Então o ar circulava mais, então era uma concepção da época. Então a primeira ideia de se remodernizar, trazer Campinas ar de nova cidade, a industrialização ela começa a se tornar corpo. Então uma cidade que era produtora de café passa pelo período de industrialização, então ela tem que mostrar como acontece isso. E aí é contratado o Nhanhá Melo, que é um arquiteto urbanista de São Paulo. O escritório dele, ele desenha em 1931, se eu não me engano, essa primeira remodernização de Campinas. Porém, vem a Revolução Constitucionalista em 1932 e isso fica guardado. Em 1934, se contrata o urbanista Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, para desenhar um plano de melhoramento urbanístico. E aí esse plano ele desenha trazendo novas avenidas, ele começa a pensar num sistema viário que leve a periferia da cidade, então, através dessas novas avenidas, desses grandes eixos, norte, sul, leste, oeste, ele começa a redesenhar toda a configuração do município de Campinas. A primeira proposta era criar uma avenida que vinha da Estação Cultura, que ali se tinha todo o transporte para o interior, se tinha o transporte de pessoas, a malha ferroviária, né? Traçar uma avenida que descia da estação, que hoje é conhecida Estação Cultura, até a Francisco Glicério, que cortava todo o centro. Mas do lado ali se tinha a Matriz Nova, que era a catedral. E eles tinham acabado de terminar a construção, que demorou cerca de 80 anos. Então, era inviável convencer a população de demolir aquela região. E aí, qual que foi a nova ideia? A próxima rua. E é onde a gente conhece como Campos Sales. Então, o arquiteto, o urbanista, ele desenha esse projeto e, literalmente, no meio do caminho, no meio do quarteirão, se tem a Igreja do Rosário. Ele desenha em 1934 e a prefeitura começa a convencer a população. Como ela convence? Cria exposições. Então, é feito grandes exposições com maquetes, com
se eu não me engano, foi no Jockey Club, né? Então ele traz toda essa ideia de modernização, se publica em jornal, de convencer a população que Campinas precisa ser moderna. E aí, a prefeitura ela cria uma lei que os antigos edifícios eles não poderiam ser reformados, não poderiam sofrer novas reformas. E aí tem muitas fotos que a gente consegue observar que os novos empreendimentos eles começam a atender a nova construção nas novas delimitação desse espaço. E os antigos vão ficando. Então, é um processo que demora cerca de 20 anos para ser concretizado. Então, muda governo, ele vai sendo, e o plano vai continuando. Então, primeiro começa a desocupação dos prédios na Campos Sales, depois na Francisco Glicério, se tem a reurbanização de outras avenidas, alargamentos de outras ruas, e aí vai ficando. E quando você constrói novos prédios, você tem a trepidação da região, porque eles começam a bater alicerce e aí começa a trepidar. E quando o prédio ele é um pouco antigo, ele começa a apresentar rachaduras. Então a ideia de demolição da Igreja do Rosário vem daí. A igreja ela começa a apresentar grandes rachaduras e a prefeitura quer interditar o prédio. Só que a igreja, ela bate o pé e fala, não, e aí contrata engenheiro para fazer análise, fazer laudo. Os engenheiros, eles falam que só precisa de uma reforma, a prefeitura proíbe a reforma, e aí vira esse movimento de a instituição pública forçar a demolição daquele patrimônio. E aí a prefeitura começa a oferecer propostas de compra daquele prédio, promete reconstruir a igreja, e aí a igreja institucional, que naquela época já era a diocese de Campinas, ela se vê muito pressionada. A população, então, não tem muita força nesse sentido, até que o bispo da época, o Paulo de Tarso, ele cria um acordo. E então a prefeitura ela compra essa propriedade da igreja por um valor bem relevante para a época, não termina de pagar, então tem essas nuances, mas então o bispo ele aceita a proposta da prefeitura de demolir, e aí aparece em jornal, é noticiado nos jornais do estado. Então porque a Igreja do Rosário era a joia de Campinas. Então você tem todo um embelezamento, toda uma arquitetura, uma pintura da Alemanha que vem para cá. E aí se tem todo esse processo, o Estado ele pressiona muito e a população, e esse convencimento ele é feito e a instituição ela começa a ceder. E aí em 1956, de fato acontece isso, assim que a igreja autoriza, no dia seguinte o Estado já demole. Então para não se arrepender. E aí o que a própria igreja ela consegue tirar? Tudo aquilo que dá para tirar, ela tira. Imagem, altar, alfaias, bancos, tudo para se reconstruir ela. Então, respondendo à pergunta, Campinas ela perde muito com a demolição da igreja, mas hoje a gente tem um espaço que é o Largo do Rosário, que é um espaço de resistência também. E um outro detalhe só, a construção do Palácio da Justiça, ela ajuda muito nisso, porque o Palácio da Justiça ele é construído na década de 30, na década de 40, com os novos moldes do plano urbanístico. Então, tudo vai sendo pressionado e literalmente no meio do caminho fica a Igreja do Rosário. E depois da demolição, a Igreja do Rosário ela foi reconstruída no Jardim Chapadão, na região do Castelo. Por que esse espaço especificamente foi escolhido para abrigar a igreja? Aqui na época era um novo bairro, em 1956 era um novo bairro que foi recém-loteado, que
que, se eu não me engano, era a Fazenda Santa Cândida. Então ele tinha sido recém-loteado e a congregação dos padres claretianos, eles têm a renda do dízimo, eles davam toda uma assistência para a Igreja do Rosário no centro de Campinas. Então eles conseguiam juntar um capital, dinheiro, e eles compraram todo esse quarteirão. Então eles compraram esse novo lote, era da congregação. E os padres da época, depois que foi demolido, tem muitas cartas que eles estavam muito chateados, eles queriam ir embora de Campinas. O bispo interfere nisso, fala que vai ajudar a reconstruir, e aí, como eles já tinham esse espaço, era de propriedade da própria congregação, eles resolvem reconstruir aqui essa nova igreja, com a promessa da prefeitura. Só que a prefeitura, ela prometeu, mas não cumpriu. Então, a prefeitura prometeu reconstruir a igreja, ela não cumpre. Ela dá uma parte do dinheiro, mas a promessa ficou no vento. E aí os padres missionários da época, ele, com muita ajuda do povo, de festa, de venda de produtos, com dízimo, eles conseguem reconstruir essa igreja. Então, que demorou um certo período, e logo ela se transforma em paróquia, e aí começa a atender essa nova região que estava crescendo em Campinas. E quanto à Irmandade do Rosário, ela deixou de existir mais ou menos nesse mesmo período em que a igreja foi desvinculada da população negra? Sim e não. Por que eu falo isso? Hoje, o que me prova que a Irmandade foi sim pertencente aos negros é um documento que eu encontrei no CMU, que é o livro de assentamento da Irmandade, que ali diz que cada irmandade ela recebia, mesmo que pouca coisa, mas você tinha que pagar alguma coisa para subsistir às necessidades da própria igreja, porque quem financiava era os leigos, era a Irmandade. Então, e aí nesse documento ele fala assim: olha, fulano de tal, então vem o primeiro nome, escravo de fulano de tal. Então tem vários nomes, é uma lista completa assim. Então é o documento que me prova que aquela irmandade, que aquela igreja e a irmandade foi pertencente. E nessa história que eu contei, a irmandade, ela posterior à construção da igreja, então essa irmandade ela tem altos e baixos. Atualmente, o que existe de fonte historiográfica? São 2 livros da própria irmandade. E esses livros da Irmandade diz que a Irmandade ela é fundada em 1853. Então, só que o livro ele é datado de 1890. Então, e o que eu consegui transcrever todos esses livros e o que os documentos falam? Não tem indício. A única coisa que tem indício assim tratava mais da questão do patrimônio da própria igreja e alguns membros que não eram alfabetizados, que aí o irmão ele assinava pelo outro irmão. Então tem essas nuances que o documento, eu como historiador, pesquisador, tenho que levar muito em conta aquilo que está no documento historiográfico. Então o documento ele tem um pouco essas nuances que hoje é muito complicado criar hipóteses. Então eu preciso levar em conta aquilo que o documento me apresenta como uma fonte. O Largo do Rosário, atualmente, é um espaço que costuma concentrar multidões, né? É inclusive o principal ponto de concentração de manifestações políticas, marchas e passeatas organizadas pelos movimentos sociais. Você acha que isso está relacionado com a história do Largo em algum sentido? Sim, porque aí a gente precisa também entender um processo que eu não consegui contar, porque é muita coisa, viu? Campinas, ela tem 3 igrejas. Uma igreja que demorou cerca de 80 anos a ser construída, que é a Matriz Nova. A Matriz Velha, ela fica interditada, só que na época do Brasil Imperial, o imperador ele vem
para essa região. E eles se cria toda uma comissão da vinda do imperador, da vinda de Dom Pedro para Campinas. E ao criar essa comissão, eles querem mostrar aquilo que de mais bonito tem. A nova matriz não estava pronta. A antiga matriz era impossível de receber tal presença ilustre. Quem que estava mais ou menos era a Igreja do Rosário. Então, a festa para receber o imperador Dom Pedro foi feita na Igreja do Rosário, foi utilizado esse largo. Então, é o primeiro sinal de movimento da população. E aí se tem toda a característica que o próprio espaço, que hoje é o Largo do Rosário, tem. É um espaço central, você tem uma região bastante ampla, limpa, diferente da própria igreja, da próprio largo da Praça da Catedral, que é a Praça José Bonifácio, do que a da igreja da antiga matriz. Então, ali ela se torna esse espaço e aí é uma hipótese que eu crio, né, que se tem origem pela vinda do imperador. E aí vai ficando como esses espaços de festa, de reunião, e até hoje, né, se a gente for ver, as maiorias das nossas manifestações para direitos da população, tanto negra como a população que é marginalizada, acontece no Largo do Rosário. Então, historicamente, para mim, a origem se dá nisso, nessa construção. Você acredita que a população campineira, principalmente a população negra de Campinas, conhece a história da igreja do Largo do Rosário? O que poderia ser feito para tornar essa história mais conhecida? Não, muito pelo contrário. Todos esses dados eu só descobri com a pesquisa. E o que contam é cerca de nem 1%, porque com a pesquisa você vai descobrindo, vai entendendo esses nuances, o que vai acontecendo, e querendo ou não é um patrimônio nosso, aquela região ali, até essa igreja hoje reconstruída é um patrimônio, ela conta muito da nossa história. No estado de São Paulo inteiro se tem um apagamento da cultura negra, isso é muito forte. Todos esses aparatos que foram aparatos de resistência, porque a igreja é um aparato de resistência, porque você tem numa sociedade escravocrata, lugar onde o negro poderia, mesmo que inculturalmente, cultuar a sua religião, e aqui ele pode usar do sincretismo, e foi utilizado do sincretismo, é um espaço de resistência, e esse espaço de resistência, ele vai perdendo espaços para outros espaços, e com a ideia, a gente precisa modernizar. Qual que é o primeiro? Vamos demolir. E no estado de São Paulo, isso é muito presente. Então, eu busco estudar esse fenômeno no estado de São Paulo, e é muito triste ver que o primeiro lugar que a gente pensa a demolir são esses espaços dessa população marginalizada. Nunca passa na ideia daquele arquiteto, daquele urbanista, daquele prefeito em demolir a igreja matriz. Por quê? Vocês já pararam? Por que não demoliram a matriz velha, que já estava mal acabada? Então, é o primeiro lugar que eles vão escolher demolir, porque aquela população não tem importância. Então, ensinar, divulgar isso é muito importante. Quando os claretianos completaram 100 anos aqui em Campinas, que foi em 2019, a gente criou todo um estudo, um trabalho, um evento que propagasse um pouco disso que é a minha pesquisa, porque tem outros pesquisadores que estudam isso, buscamos trazer esses pesquisadores. Então eu acredito que mostrar para a população campineira, através da proposta do museu, através da educação nas escolas, porque também é importante educar a juventude
em relação a esses espaços, porque eles não conhecem a origem do nosso município, a origem, eu falo do nosso município porque eu me considero campineiro nato, mesmo não tendo nascido aqui. Então, é importante, e eu acho que o papel do museu é muito relevante nisso. Então, essa é a construção de uma resistência de fato. E, para mim, eu vejo o dia que a gente vai ser igual aos nossos irmãos paulistas, que é um povo que resiste, um povo negro que resiste. Para você ter noção, eu trago o exemplo de São Paulo, porque São Paulo ele fica muito marcado por conta disso. A população negra de São Paulo ela é muito forte, muito presente. Por quê? O templo deles foram demolidos duas vezes, por plano urbanístico, por inúmeros motivos, e eles reconstruíram. E hoje, atualmente, na festa que tem em novembro, que é da Consciência Negra. Onde se dá o evento da Consciência Negra na cidade de São Paulo? É no largo onde está construída a Igreja do Rosário. Então, são espaços de resistência. E hoje em Campinas a gente tem esse espaço de resistência demolido, mas se tem um largo que deve ser feito um espaço de resistência. Então, eu acredito que o papel do museu e a educação das novas gerações, ela pode ajudar em muito. Porque hoje em Campinas, aquele espaço passa muita gente, centenas, milhares de pessoas, e eles não conhecem o que foi aquele espaço, como se deu aquele espaço, a origem daquele espaço. Então, através de eventos, de semanas culturais, amostras, o museu, a própria Unicamp criou toda uma exposição fotográfica, o CMU, a gente criou junto com eles uma exposição fotográfica desse espaço, do que era essa Igreja do Rosário, que se tornou, ficou um período na prefeitura. Então, criar esses ambientes e discussão também de aprofundamento desse espaço que é nosso também, né? É um espaço cultural nosso, mesmo material e imaterial. Tem algum livro, revista, artigo, enfim, algum material produzido que fale sobre o largo da Igreja do Rosário? Olha, eu tenho material para publicação de livro, mas eu estou segurando um pouco. A gente submeteu alguns artigos que trabalham um pouco essas ideias da minha pesquisa. Tem também o artigo do evento de iniciação científica promovido pela PUC no ano de 2018 e 2019. Aí tem os livros que falem a origem da cidade, mas da igreja em si e da própria Irmandade não existe. Assim, tem documentos, apostilas, trabalhos monográficos, mas livro assim, tem o meu, se vocês quiserem publicar, que aí eu estou vendo uma forma de tentar encontrar alguém que queira criar essa parceria em publicar esse livro também. Porque o material que eu tenho em pesquisa é realmente muito rico e inédito, que daria para a publicação de um bom livro, sim. Então... Muito obrigado, Sr. Caio. Estamos encerrando a entrevista. Ok, eu que agradeço.